Você imagina um copo de água. Você pega um copo de água, coloca uma colher de azeite, você vai ter um filme de azeite boiando sobre a água. Se você pegar uma colher e começar a agitar esse copo com água e azeite, você vai perceber que vão se formar pequenos glóbulos, porque o óleo não mistura com a água, isso se chama micela. Essas micelas, quanto mais energia você der nesse sistema, menores elas vão se tornando. Pela descarga de energia, elas vão se transformando cada vez em micelas menores. Nós produzimos, por exemplo, alimentos lipossolúveis dessa forma. Pegamos um grande tanque com milhares de litros de água, colocamos aí milhares de litros de óleo, misturamos isso com uma energia absurdamente grande. Então esses glóbulos, que eram glóbulos visíveis no copo de água com a colher, aqui eles ficam, por exemplo, do tamanho de nanômetros. Para você entender o que é nanômetros, você pega um fio de cabelo. Um fio de cabelo tem um diâmetro de 100 mil nanômetros. Então, se fosse possível dividir um fio de cabelo em 100 mil partes, essas pequenas esferas, esses pequenos glóbulos que a gente produz, tem 30, 40 partes dessa. 30, 40, 50 nanômetros. Isso é uma forma simplificada de entender o conceito da nanotecnologia na produção de alimentos. Aqui no Brasil, nós somos a primeira empresa que está trabalhando com isso. A gente mexe com isso há 25 anos e há 7 anos estamos especificamente trabalhando na área de alimentos para poder entender como tornar esse alimento bom, bonito e barato. Quer dizer, pegar isso que a natureza produz com tanto carinho, com tanto cuidado dentro de uma célula, para levar dentro da célula do ser humano. Se você pegar uma porção de leite, colocar no microscópio e for observar como ele é organizado, a proteína não está solta, a gordura de um lado, o açúcar do outro. Está organizado em nanomicelas, de 300 a 500 nanômetros. A pergunta que os cientistas fazem é por que a natureza selecionou esse tipo de alimentação? Porque ela é a melhor. Para nutrir um ser complexo como é um mamífero, por que eu vou colocar o alimento em uma nanopartícula? Pelo seguinte: ela fica mais biodisponível, mais facilmente absorvível, vai exigir menos energia desse organismo e vai ser totalmente aproveitada. Se você comer um pão aos bocados inteiros, você não vai absorver, você vai sem mastigar. A tua própria boca vai fracionar isso em partículas menores, vai molhar para que você possa absorver melhor. Agora, se você pegar industrialmente uma substância da natureza e transformar isso em partículas muito pequenas, você vai melhorar muito a absorção disso. Então, nós, como nos alimentamos de complexas moléculas bioativas, a forma mais eficaz de oferecer isso para o organismo é imitar a natureza e fazer isso. É através da nanoencapsulação, onde você protege, diminui o tamanho, aumenta a absorção, melhora a oferta. O resultado final é uma bioeficácia. Ou seja, o organismo gasta menos energia e absorve muito mais. Não é uma tarefa simples, é uma faca de 2 gumes. Você pegar uma substância que seja robusta para proteger uma molécula delicada no processo industrial, no envase, durante a vida de prateleira desse produto, muitos meses, às vezes em meio líquido, muitos meses em meio úmido ou em meio com temperatura durante o transporte. Então ela tem que ser uma molécula robusta, um polímero robusto. Ao mesmo tempo, ela tem que ser delicada ao ponto de sofrer um choque de pH, abrir e liberar essa substância rapidamente para ela poder ser absorvida. Primeira coisa, você tem que passar por um screening da Anvisa, quer dizer, essas substâncias que vão ser usadas para fazer essa mágica de conter essa partícula, elas têm que estar no Códex. Segundo, você tem que ver a categoria que esse alimento está. Se é uma bebida láctea, se é um preparado em pó, se é um refrigerante, se é um suco, se é um néctar, enfim. Então, a partir daí, você vai no Códex e vê que substância você pode usar, em que nível, que aditivo você pode usar. A partir daí, você começa a fazer o trabalho. Através de uma parte do conhecimento chamada engenharia de membranas, né, ou ciência dos biopolímeros, a gente estuda a forma que isso vai ser liberado. Como a gente estudou uma forma industrial de conter essa partícula, produzir a partícula, conter,
a gente estuda uma forma de liberar, que é a segunda parte. Micro e nanoencapsular é conter e liberar adequadamente. Conter adequadamente e liberar adequadamente. Então, existem diversas formas desse disparo de liberação. As mais conhecidas, a gente utiliza o choque de pH. Então, você tem um pH ácido no estômago, um pH básico duodeno. Você usa essa protonização no estômago e essa hidroxilação aqui para poder disparar. Então, você faz esse choque de pH e a cápsula abre. Esse é o disparo mais simples. Tem substâncias que não podem sofrer abertura nem aqui nem aqui, então você faz um disparo enzimático. Por exemplo, você tem uma enzima no teu pâncreas que se chama lipase, ou tem outra chamada amilase. Então você usa essas enzimas para clivar essa membrana com amido, com gordura, ela vai ser clivada, vai abrir e vai liberar a substância para que ela possa ser absorvida. No Oviva, a gente nanoencapsulou duas substâncias, a vitamina C, né, e o extrato de guaraná. Por que nós fizemos isso? A vitamina C é uma substância extremamente reativa, ela é reconhecida como um poderoso antioxidante. Como tal, ela antioxida tudo que tiver perto dela, ela reduz tudo que tiver perto dela. Na fábrica, quando ela é produzida, no produto que ela está embalada em volta, tanto que normalmente os fabricantes sobredosam a vitamina C para poder ter uma taxa de vitamina C que está descrita no rótulo. O organismo, quando está submetido a uma dieta imprópria, ele produz esse excesso de coisas, ele produz muito lixo celular. Esse lixo celular se traduz em oxigênio. O povo chama de radicais livres. A vitamina C colocada no plasma, ela vai ter essa função antioxidante. Quando isso chega, rapidamente combina com o oxigênio combina com a vitamina C e neutraliza. Encapsulando essa substância e liberando ela no local adequado, a primeira coisa que a gente faz é não precisar sobredosar a vitamina C. A segunda coisa, a gente consegue entregar ela no local onde ela é necessária, né? Então, esse é o motivo de encapsulação da vitamina C. O extrato de guaraná, ele tem uma série de substâncias, entre elas, ele tem a cafeína. Então, o grande motivo é fazer uma liberação controlada desse extrato de guaraná, dessa cafeína. Por quê? Porque essas substâncias que tem no extrato de guaraná têm uma meia-vida muito curta no organismo. Quando ele entra no organismo, o fígado fala, isso é uma substância estranha. Cada vez que passar pelo fígado, pelo hepatócito, isso vai ser metabolizado e mandado para o rim. E o rim excreta. Então, por exemplo, se você tomar um guaraná hoje, um extrato de guaraná puro em pó, aquele amarguinho, em 8 a 10 horas você já não tem mais nenhum guaraná no teu corpo fazendo efeito. Quando isso está micro e nano encapsulado, ele está alojado na parede do teu intestino, liberando em microdoses, constantemente, numa dose constante no teu corpo. Então os efeitos que são desejados desse guaraná, eles estão sendo prolongados. Esse é o motivo da encapsulação no Viva. Primeiro, é a proteção que é dada para esse produto. Então, se ela é uma substância que reage com oxigênio, e ela está numa cápsula aberta, em contato com o oxigênio, é óbvio que ela não vai escolher esse oxigênio do ar ou oxigênio reativo do teu lixo celular. Ela vai começar a reagir na embalagem e na cápsula. A nossa não. A nanoencapsulada, ela está protegida, ela não tem contato com nenhum oxigênio. Então, todo o ácido ascórbico que foi colocado dentro da nanocápsula, ele vai ser entregue no sítio de absorção e no local de utilização. Em compensação, o produto que está em pó, que está numa apresentação macro, ele vai estar reagindo desde o começo. Então é óbvio que a funcionalidade dele vai estar comprometida por essa exposição precoce ao oxigênio, que é o alvo dele. A nossa não. Ela só começa a funcionar quando é liberada perto do sítio de absorção ou certo local de utilização. Essa é a grande vantagem que a gente tem.